oh, oh. Oh, oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Eu que sei, fico quieta. Desde 1956, para Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Olá, minha gente, tudo bom? Boa tarde. Estamos começando mais um programa da Confraria Pet. Acompanhe a gente a partir de agora, que iremos falar sobre ansiedade de separação em cães. Será que em gatos também acontece? Em seguidinho a gente já vai falar sobre isso. Você sabia que a ansiedade de separação é um problema muito comum, principalmente em cães que passam grande parte do tempo sozinho em casa? A Nina e a Preta que falem sobre isso depois, né? Podem se manifestar depois aí que a gente vai conversar. Os cães que sofrem de ansiedade de separação sofrem um estresse agudo, de tanto ficar sozinhos, eles ficam ansiosos e apresentam sintomas como choro, latido excessivo e no caso da Nina, né? Ela uiva pra caramba. Não sei porquê, mas enfim, daqui a pouco a gente vai falar, né, Jéssica? Sim. O seu mascote apresenta algum sintoma como esse? Vai nos contando aí que eu quero saber de tudo. E é claro, vocês já sabem da nossa regrinha básica, né? Vão acessando o Instagram. Tô baixando o volume aqui, né? Porque, né? Vão acessando o Instagram, vão colocando aí o que vocês já tiveram de experiência com relação à ansiedade de separação. E, é claro, eu vou falando aquelas lembrancinhas básicas, né, sobre a Play Store, para vocês baixarem o app. Vocês podem assistir e acompanhar através do Face da Rádio WebO ou então pelo Instagram da Confraria Pet, ok? Bom, gente, hoje vocês estão vendo que a mesa tá cheia, né? Nós convidamos, então, a Renata, a Jéssica e a Dandara, da Uberdog. E a Renata e a Jéssica são da Pet... bicho de estimação, né? Porque o nome é comprido aí, eu já esqueci, né, gente? Vamos lá. Meninas, vou passar para vocês um pouquinho o microfone para vocês se apresentarem um pouquinho, tá? E aí sim a gente entra no assunto e vamos daí então fazer várias perguntas, que nós temos aqui muita gente para ajudar a responder, tá? Não é só eu não hoje aqui. Renata, me diz, como é que tudo começou para ti com a Pet Creche? Sim, a Bichos de Estimação foi fundada há 10 anos e essa é a segunda experiência com creche. A primeira experiência a gente teve em 2012, foi um momento de crescimento, a gente mudou para um espaço bem amplo e a gente iniciou ali com a creche. Por problemas pessoais, a gente acabou fechando essa loja, mas tinha o pessoal já estava tendo bastante procura. Agora, depois de 7 anos, eu resolvi de novo investir nessa parte de creche pela busca dos nossos clientes. E esse espaço, essa casa a procura dela foi pelo espaço. A gente tem um espaço muito amplo, tem 240 metros quadrados no pátio para a interação deles. Enorme. Então já foi pensado, tudo planejado no pátio só para eles. E foi por isso que a gente fez essa mudança. A gente faz há 3 anos. Gente, 240 metros quadrados não é qualquer uma que tem, né? Não, o nosso espaço é bem diferenciado. Jéssica, tu trabalha na Pet, né? Isso. Eu tô quase 1 ano na Pet, eu sou formada pela URGS em 2016 e desde então eu trabalho com pequenos animais, cirurgia de cães e gatos, atendimento clínico e agora tô fazendo pós-especialização em cardiologia na Inclibeco de São Paulo. Ah, legal.
Aham. Então é bem legal até esse assunto de ansiedade de separação, que a gente vê que animais ansiosos, eles têm bastante problema de coração numa idade de idoso, né? Então é legal a gente correlacionar essas coisas que a gente vê bastante alteração em comportamento, depois se resultando, né, num problema depois na fase de idoso. Não sei porque me lembrei da Preta. Não sei porquê. Preta. Danada, né, Dandara? Dandara, como que tu caiu junto aqui com o povo da pet de estimação? Então, Bicho de estimação. Eu já trabalhei na creche da Renata. Legal. A gente se conheceu assim. E logo em seguida a gente começou com o Pet Táxi. Eu digo a gente porque eu sou representante aqui, né? Eu trabalho com a Luciene, que é a motorista. Ela não tá aqui hoje porque ela tinha muita corrida agendada. A gente não quis desmarcar com ninguém. Não, né, Luciene? Não. Mas aposto que ela tá nos ouvindo, né? Com certeza. E a gente começou já faz quase 4 anos com a empresa, né? E tá sendo super legal. A gente conseguiu fechar a parceria, que a gente mora ali no Menino Deus. Aí a gente foi atrás das pet shops que existiam no bairro. Aí a gente conheceu a Renata e fizemos a parceria e começou a dar um retorno bem legal. Porque quando o cachorro tem esse problema de ser ansioso, de se separar do dono, a partir do momento que tu vai na casa dele pegar para levar para creche, já tem que ter um tratamento diferente. Tu já cria um vínculo. Só o fato de tu tirar ele do dono da casa já causa estresse. Então tem sido bem legal. A gente atende uma boa parcela dos clientes que vão na creche e o retorno é bem legal. Que show, gente. Maravilhoso, né? Não há nada por acaso aqui, gente. Tudo tem um motivo. Gente, vocês sabiam que cães com ansiedade de separação costumam ficar muito agitados e quando percebe que o dono está para sair, ele já começa a fazer uma fiasqueira. Por exemplo, né? A Nina, ela começa a me seguir. Eu não sei como é que é pra vocês, mas a Nina começa a me seguir pela casa e já fica com aquela cara de choro pra mim, dizendo, né? Aonde que tu vai? Tu vai me deixar abandonada aqui, né? Sendo que ela tem mais 2 irmãs, né? São 3 lá em casa, vocês já sabem, né? Além disso, eles podem começar a latir, chorar, uivar, segue o dono pela casa. Mas também tem, Jéssica, né? Foi tu que falou, né? A opção deles ficarem parados, catatônicos dentro de casa. Pensa nisso, gente. Eu nunca imaginei. É que as minhas são tudo elétricas dentro de casa, né? Por quê, né? Com certeza. Mas por que, Jéssica, que acontece do cachorro ficar catatônico também? Ele relaciona o fato de tu estar saindo de casa com uma depressão. É como se fosse toda a alegria da vida dele. Então, assim, ele tá sabendo que tu vai sair, às vezes, por 8 horas, 10 horas. Então, ele vê que ele vai ficar sozinho, vai ficar abandonado, não vai ter ninguém pra brincar. Então, é o extremo da tristeza dele. Ele relaciona isso e ele vai te demonstrar como se ele não tivesse alegria de viver, assim. É uma coisa que chega a dar uma depressão na gente. O meu cachorro tá nesse estágio. Então, eu vou sair, ele para tudo. E meu Deus, se ele pudesse chorar, ele estaria chorando, assim, sabe? Eu acho, me corta o coração. Então, sempre quando eu posso, eu levo ele pra creche, assim. Eu gosto bastante. Porque, assim, ele realmente... E dá a impressão que ele vai ficar parado o dia inteiro. Ele já teve a fase de destruir toda a casa, teve a fase de latir, agora ele tá nessa fase da tristeza extrema. Então, ele fica parado. Quando eu vou sair, primeiro ele começa a me seguir. E depois ele fica paradinho no cantinho, me olhando com aquela carinha de choro, assim. É um pecado Chantagista, mesmo. Gente? Esse é o cão chantagista. É o chantagista, meu Deus. Se eu pudesse não trabalhar, passar o dia inteiro com ele, eu passava. Mas a ração não compra sozinha, né? Culpa de quem, né, gente? Culpa de quem? Tem que comprar ração, tem que sair. Infelizmente a gente tem que comprar ração, né? Tem que trabalhar. Pra isso ele não fica triste, né? Na hora da comida fica bem feliz. Mas feliz. o cachorro, ele demonstra essa ansiedade de separação de várias maneiras, assim. Tem cachorro que realmente uiva bastante, então teus vizinhos vão reclamar. Tem pessoas que eu conheço que estão com a ameaça de ser expulsas do prédio. Nossa. Porque, assim, às 8 horas que a pessoa passa trabalhando, às 8 horas o cachorro passa latindo. Então, pro cachorro é uma ansiedade extrema. Gente. Às vezes a gente pensa, mas ele é um mimado. Ele tá fazendo fiasco. Não, o cachorro, ele sente aquilo mesmo. Então, pra ele é uma tristeza extrema, uma ansiedade extrema de estar se sentindo naquela situação. E querendo ou não, é a nossa realidade, é a nossa rotina que a gente, infelizmente, não tem como passar o dia inteiro com o cachorro. Atualmente né? não tem como fazer, a não ser que pessoas que trabalham home office, né? Que tem essa E mesmo possibilidade. assim, os animais sofrem sim com a ansiedade de separação. Por quê? Porque eu também não fico 100% de casa muitas vezes, né? Eu tenho que vir pra rádio, então eu tenho que
visitar um cliente, eu tenho que fazer algum trabalho externo. Acontece sim delas ficarem ansiosas. A Zoé já não é tanto, a Zoé é mais, eu digo, pacato cidadão, né? Mas, gente, vão nos passando aqui a informação. Vocês já sofreram com ansiedade de separação? Ou vocês sofrem? Ou os animais de estimação de vocês sofrem com isso? Vai me passando aqui a informação que a gente já vai conversar especificadamente sobre isso. O que acontece? Todas essas situações com os animais, com os cães principalmente, eles acabam gerando todo esse estresse para eles ao ponto até de estragar muitas coisas dentro de casa, né, Jéssica? Aí o tutor tenta fazer de tudo para resolver o problema, né? Vamos dizer assim. Porque, é claro, se tu mora numa casa, tu tá na tua casa. Agora, se tu mora em apartamento, não tem o que fazer, né? Sim, é verdade. Vai ter vizinho reclamando, e daí reclamando pro síndico, aí depois é o vizinho de cima, é o vizinho de baixo, é o vizinho do lado, né? E, desculpa aí, gente, vizinhança. Fazer o quê? Cachorro late, sente falta, o que a gente vai fazer, né? Acontece. Aí, então, o tutor pensa, o que eu devo fazer? O que eu posso fazer para melhorar a saúde? Não deixa de ser uma saúde mental, claro, né? Do nosso animal. Porque isso é um estresse, gente. É uma síndrome, é praticamente uma síndrome do pânico, né? Que ele tem. Então, o que a gente pode fazer para melhorar, né? Bom, nós temos aqui, 3 pessoas que vão nos ajudar com essas informações. Vamos lá. Primeira coisa, Renata. Qual o principal motivo hoje que uma pessoa, um tutor, procura a Pet Creche? Hoje em dia é falta de tempo, né? As pessoas ficam muito tempo longe de casa e a maior procura mesmo é gastar energia, ter uma rotina. Então, os cães na nossa creche todos têm uma rotina. Tem a hora da alimentação, a hora da brincadeira, a hora do carinho, que não é o tempo todo, tem a hora que eles têm que ter regras. E tem hora de descanso, tem hora para tudo na creche, assim. E isso é uma coisa deles saberem que estão ali, estão bem cuidados e estão bem amparados. E chegam em casa exaustos, né? Não tem... A maioria do nosso ponto positivo é de chegar ao tutor e dizer assim, ele chegou cansado. Zero destruição. Exatamente, não está pronto, não tem essa parte anulada no dia que ele tá na creche, porque no outro dia, assim, ele chega em casa e capota, não tem mesmo, é bem... E para participar da creche, o animal, ele tem alguma idade específica, tem que estar castrado? Sim, a gente Quais tem são todas as regras. A gente precisa ter todas as vacinas, eles precisam ter todas as vacinas. Poli, raiva, gripe, giardia, antipulgas e vermífugo em dia, ser castrado, tanto macho e fêmea, isso Sim, interfere, né? Interfere, e a gente faz uma avaliação. Temperamento, Perfeito. Não dá para aceitar qualquer cão, né? Não pode ter agressividade, comportamento. E a gente também tem um controle de saúde, né? Se tiver algum problema de saúde, pra gente ter um monitoramento da veterinária. Sim, aí tem a veterinária lá. Sim, tempo integral, a gente tem qualquer coisa que... Além da creche, quais os serviços que vocês têm na Pet? A gente tem banho e tosa, venda de produtos, a parte clínica, cirurgia. Ah, que ótimo. 360, sim, né? Tem tudo, né, gente? Completão. Bombril. E tem o serviço da Alberdog, né? Tem sala específica para gato também. Isso, a gente nosso trabalha com banho-tosa, bastante gatinho. A gente tem uma salinha só para eles também. Como é que tu faz o transporte do gato? Do gato em caixinha de Caixinha transporte. de transporte. A gente tem a nossa, às vezes o dono não tem, ou tá quebrado, tá em má condição, a gente se preocupa em ter para transportar com segurança. Porque acaba gerando estresse para ele, né? Muitas vezes a gente ajuda o dono a colocar também, para não estressar. A gente se preocupa muito com isso, de não estressar. O transporte, ele não pode ser estressante e a gente não quer entregar na pet shop pro parceiro o gato estressado já. Mesma coisa do cachorro. Sim. Até mesmo porque eles estão indo lá para tirar o estresse, né? Exatamente. Né, Renata? Exatamente. Porque um dos motivos também é em função disso, né? Sim. Acredito que o tutor não vai chegar lá dizendo, meu cachorro tá estressado. Não, né? Não. Mas é óbvio que na análise de vocês já vão identificar que aquele comportamento já é específico da síndrome, né? Ele nunca vai chegar dizendo assim, meu cachorro está com ansiedade de separação. Claro que não, né? Então ele fala assim, nossa, meu cachorro, eu saio de casa, ele destrói toda a casa. Ele comeu meu sofá novo, ele comeu o rodapé, ele comeu o fio de carregador de televisão, sapatos. O meu cachorro é chinelo, né? Tem uma paixão por chinelos. Então, assim, o tutor chega reclamando disso, ele já não aguenta mais essa situação. Pra ele já deu, porque tanta questão financeira de ter que repor, né? E também de tu ver que teu cachorro não tá feliz. Então, a gente, quando ele começa a falar, a gente pega alguns sintomas e a gente já identifica como essa ansiedade da separação. A gente teve um caso bem engraçado até esse ano, o cachorrinho, ele se mutilava. Ele tinha essa ansiedade
tão grande que não bastava destruir as coisas na casa, ele começava a se machucar, ele se lambia, se mordia, ele tinha várias feridinhas pelo corpo. E assim, esse cachorro tem muita energia, ele é muito ansioso, então a gente fez todo um tratamento, a gente não quis usar medicação, tem casos que são mais graves, a gente tem que entrar com medicação, então a gente entrou com um tratamento com floral e com a creche, ele vai quase todos os dias lá, e ele tá melhorando assim, não digo que 100%, né, mas 90%, Mas tá indo ele tá gradualmente muito uma melhora. melhor. Ele era um cachorro que ele chegava na creche, ele latia muito, 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 muito. Ele chegou a um ponto que agora ele tá mais calmo, ele tem os amigos dele, se relaciona muito bem com os outros cachorros, com o profissional que fica ali com eles. E questão de lambedura e de machucado, ele reduziu 100%. Ai, que tá ótimo. muito melhor. Quantos animais mais ou menos ficam na creche? Ai, varia. Uma média a gente tem de 20. De grupos? 20 por cães, grupos, mas né? a gente tem separação. Pequeno, grande e temperamento, né? Ah, Porque às legal. vezes um pequeno é muito agitado, a gente bota pro grupo dos maiores pra gastar. Onde será que, a gente onde faz será que todo a Preta e a Nina ficariam, hein, gente? Ia ficar no terror lá. Um dia eu vou ter que levar em creches separadas e eu não vou ir, eu vou pedir pra alguém levar pra mim pra fazer, só pra mim ter certeza. Pra não ser identificada, né? Imagina. Olha a cachorrinha da Aline. Vou morrer de vergonha. Chegar lá, duas maloqueiras atiçando todo mundo, né? Imagina. Mas o meu cachorro é bem isso, eu tenho um shih tzu, ele tem que ficar com Um uns shih grandes. tzu, gente. Quando ela falava do cachorro, eu jurei que era um cachorro desse tamanho, tinha maior que a Preta e a Nina. Ela disse que era um shih tzu. É um shih tzu. Só que ele é um shih tzu, tem energia de uns 10 vira-latas naquele corpo, porque não é normal. Eu tenho até um vídeo, eu vou te mostrar depois, que é ele brincando com os cachorros grandes. E daí tu pensa que é os cachorros grandes brincando com ele. Sim. Não, é ele correndo e ele se joga contra os cachorros grandes. Ele é um terror, assim. Mas aproveita a creche, esse gasta cada centavo. Tá bom. Falando então exatamente na síndrome. Jéssica, vamos falar um pouquinho da questão conceitual para todo mundo agora alinhar o tema principal, que é a síndrome, tá? O que a gente pode denominar como síndrome da ansiedade de separação? E isso é somente comum em cães ou em gatos também pode acontecer? Assim, é mais comum em cães, tá? Porque o cão, ele tem muito esse conceito de matilha. Então, ele identifica as pessoas da família como matilha dele. Então, ele se afastar dessa matilha por muito tempo, ele cria uma ansiedade pra ele. E a ansiedade é a mesma coisa que a gente sente. Só que o cachorro, claro que ele demonstra de maneira diferente. Então, ele demonstra realmente na maneira que quando tu vai sair, ele demonstra já que ele fica mais agitado, ele pode uivar, ele pode ficar te seguindo, às vezes demonstra movimentos repetitivos, gira em torno do corpinho. Então tu nota que ele tá ansioso. E depois, quando tu sai, realmente a gente não consegue ver essa parte, mas vai ser o momento que ele vai lamber mais as patas, que ele vai destruir a casa, que ele vai se machucar realmente por essa ansiedade de separação. E os uivos também, né, latidos, então isso os vizinhos vão nos dizer, né? Com certeza, Mas é legal até a gente, às vezes, tem a possibilidade, né, colocar uma câmera pra dar uma olhada o que ele faz, porque tem cachorro que tu sai de casa, ele deita e não levanta nunca mais. Ele vai levantar depois de novo só quando tu chega. Mas isso também pode ser caracterizado como síndrome do abandono? A síndrome da ansiedade do pode, abandono? pode. Porque na verdade, ele essa parte dele ficar apático também não é positivo pra ele, né? faz muito mal pro cachorro. Tem cachorro que não se alimenta e não toma água. Então, tu imagina isso em questão de 10 horas que tu tá fora. Então, isso tem consequências, sim, pro animal, né? Tanto questão de hidratação, questão de glicemia, que vai baixar. Então, tudo isso tem bastante consequência na parte de saúde do animal, sem nem falar na saúde mental dele. Sim. Que vai ser um cachorro que ele não tem qualidade de vida, né? Ou não tem tanto, né? Então, assim, tu levando ele numa creche, às vezes não precisa ser todos os dias. Tem cachorro que se adapta bem indo 2 vezes por semana, ou às vezes 3 vezes por semana, que ele tem a parte de socialização, ele tem a parte de gastar energia e também essa parte da inteligência dele, sabe? Sim. Então, assim, ele vai brincar, ele vai estar se relacionando e pra ele essa parte adiciona muito em qualidade de vida mesmo. Vamos pontuar as principais características, assim, dessa síndrome. A primeira é o pré, né? É o pré, antes de sair. Ele começar a ficar atrás do dono, sim, mas ele não faz os latidos nem nada nesse momento, né? Ele só fica atrás do dono, né? Ele fica seguindo o dono, ele fica ansioso, ele fica agitado porque ele tá vendo que tu vai sair. Se o cachorro não fica atrás do dono, isso considerando tudo no pré, tá, gente? Ele não fica ansioso na questão ao ponto de ele ficar atrás, mas ele fica só te observando assim, tipo...
Às vezes pode ser um dos Isso sinais pode ser um também. sinal também. Claro. Tá. Porque tu vê que ele não tá fazendo o que ele faria normalmente. Porque o teu cachorro vai lá, ele vai, volta, ele cheira alguma coisa, ele brinca alguma coisa. Se ele mudou o comportamento dele porque ele tá vendo que tu vai sair, já é um dos sinais da síndrome do abandono. Uma coisa que quando o Thiago veio aqui da Cão Cidadão, né, ele é adestrador, ele até comentou porque na verdade a gente acaba criando sem querer como é que eu vou dizer, como é que ele chama? Âncoras com o cachorro. Por exemplo, tu colocar o sapato já é uma âncora para ele. Isso, âncora, gente, é quando a gente quando a gente cria um estalinho assim, sabe? Opa, isso é um sinal que ele vai sair, entendeu? Gatilho, é um gatilho, tá? Só para vocês entenderem. É que a gente fala, quando na linha mais de coach, assim, daí o pessoal já entende que é a âncora, né? Sim. Mas enfim, isso aí é um gatilho. Ou é o perfume, ou é o sapato, ou tu pegar a chave do carro, tudo isso são gatilhos que eles se identificam que a gente já vai sair, eles já começam a ficar meio tensos, né? Outra coisa é a questão ele pode ficar, tipo, tão ansioso que ele começa a babar. Tem muito ficar cachorro que ele tem a tremendo. uma celorreia intensa, ele saliva muito, assim. Tu nota que às vezes chega a ter tremores intensos por causa disso. Tem animal que chega, tu vê que tá tremendo num canto, tá, mas o que tá acontecendo? Ah, porque tu vai sair, entende? Então tem muito cachorro que demonstra desse jeito, tem cachorro que daí fica pulando, tem cachorro que tenta te puxar, tenta, assim, o meu cachorro às vezes eu vou botar a calça e ele tenta puxar a calça, entende? Que é uma maneira dele demonstrar que ele tá notando que eu vou sair. Então às vezes até pra gente acostumar o animal, a gente faz tudo isso e fica em casa. Tu vai treinando ele pra mostrar que nem sempre que tu tá te arrumando que ele precisa ficar naquele nível de agitação, de ansiedade. Então às vezes tu sai, mas fica 5 minutinhos fora, sabe? Só pra ele ver que não é tudo aquilo. Porque ele sempre identifica, tá saindo, vai ficar horas fora. Eu vou ficar sozinho pra sempre. Já tentei isso, tá? Com a Nina não adiantou. Eu fechei a porta, ela começou a uivar. Meu Deus. Não adiantou. E aí a gente acha que a gente faz as coisas erradas, né? Mas daí que eu pensei, não, se eu voltar vai ser pior, porque daí ela vai identificar que eu atendi o chamado dela, né? E me fui, né? Quando eu voltei, a cachorra ainda tava uivando, mas tipo, eu fui rapidinho, entendeu? Só pra fazer esse testezinho, né? Não adiantou nada, tem que dar um jeito nisso depois. Mas é isso mesmo, o cachorro ele observa o ritual do dono e ele associa, exatamente. então, porque o ser humano, ele tem um ritual. Primeiro tu vai ali, troca tua roupa, toma um banho, pega a chave, pega não sei o que, e ele tá vendo que tu vai sair. Ele pode começar a trazer teus pertences de volta, ele pode sentar na frente da porta, ele pode sair primeiro que tu pela porta, ele faz várias coisas. O Muffin passou nessa fase também. Eu pegava a chave, às vezes ele tava paradinho, assim, olhava pra ele, tá, Muffin, tu vai ficar, eu já volto. Porque é interessante até tu explicar isso pro cachorro, sabe? E tu não gerar essa ansiedade, porque às vezes tu vai te despedir, tu fica abraçando o cachorro, então ele já gera mais ansiedade junto contigo. Ainda. Então eu falava pra ele, Muffin, tu vai ficar, já tô voltando. Quando eu abri a porta, assim, questão de milésimos de segundo, ele saía correndo. Teve vezes que ele chegou a descer as escadas pra eu não pegar ele nessa ansiedade de separação. A Simone, que tá aqui nos acompanhando. Oi, Simone, tudo bom? Ela tá dizendo assim, ó, minha cachorrinha uiva muito quando saio. Ela fica muito ansiosa e quando eu... cachorrinha. E quando vê que eu vou sair, também ela fica muito ansiosa. Sim. É mais bem comum do que a gente às vezes não sabe que é tão comum. Tem um estudo que diz de 20% a 40% dos cachorros têm essa síndrome. Então tu imagina, e os que não são identificados. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu. Hoje eu fui levar a Nina, né, no hospital pra terminar de fazer o retorno dos exames, tudo, enfim. Quando eu tava voltando pra casa, eu tava na sinaleira, né, no carro ali na Protásio, e eu escutava um cachorro uivando, guria. E eu, esse aí precisava ver a live de hoje. Sim, pensa pra eu estar na avenida e eu escutava da avenida ali uivando. Pecado, né? Deu um dó. É um pecado. Porque se incomoda, tu imagina o que o cachorro tá sentindo pra ficar uivando por horas. Imagina a ansiedade, o sofrimento que ele tá sentindo também. Ele deve criar na cabeça dele pra estar sentindo essa dor, né? É uma dor, é uma ansiedade que não é frescura, é uma coisa que é realmente de sentimento mesmo. E tem como prevenir essa ansiedade?
que a gente pode fazer? A gente pode tornar o ambiente sem a gente o mais interessante possível. A gente pode tentar trabalhar com brinquedos que sejam interativos, tanto a questão de ração. Tem brinquedinhos que o animalzinho vai brincando e vai caindo pedaços, grãozinho de ração. Então, assim, ele tem que ter alguma coisa pra ele fazer enquanto tu não tá. Ele não pode relacionar tu como a única felicidade da vida dele, entende? Esse é meu maior problema, porque eu tenho 3. Se eu coloco brinquedo de comer, dá pau. Então eu não boto brinquedo de comer. E tipo assim, a Zoé não brinca. Ela brinca, eu tô em casa. A Nina e a Preta, eventualmente elas brincam, só que ainda assim tá acontecendo dessa ansiedade. Ó, a Simone até ela tá complementando, ó. Eu peguei outro cachorrinho para fazer companhia para ela, mas não tá adiantando. Foi exatamente o que aconteceu comigo, Simone. Eu peguei também a Nina para fazer. A Nina, obviamente, na verdade, ela se apaixonou por mim, né? Não eu por ela, mas enfim, acabei me apaixonando também. E adotei, e ela acabou sendo uma companhia para Preta. Porque a Preta é muito agitada e ela gosta muito de brincar. Só que a Preta não, pra mim, até então, até hoje, não me parecia que ela tinha ansiedade de separação. E hoje eu percebi, depois que a gente conversou, ela demonstra sinais, sim, que ela tem ansiedade de separação, só que não é tão agudo quanto a Nina. Porque a Preta, ela não late, ela não fica... Mas ela treme, ela fica me olhando, né, assim, pra onde que eu vou... Mas ela não fica vindo atrás de mim. Ela sabe que o lugar dela é lá, entendeu? Tipo, eu não dou restrição, mas ela sabe que ela não precisa vir atrás de mim. A Zoé, antigamente, ela vinha mais atrás de mim. Hoje, a Nina ficou no lugar, né? Mas enfim, né, gente? A gente tenta fazer da melhor forma possível, né? E como que a gente pode também trabalhar essa questão de... a partir do momento que ele apresentou os primeiros sinais de síndrome, da ansiedade de separação, o que a gente deve fazer? 1, tentar resolver dentro de casa. 2, procura um profissional adestrador. Ou 3, já procura uma pet creche. Assim, de imediato. Assim, o que vocês podem Eu acho que é importante, sugerir? claro, a gente tentar em casa fazer essas ferramentas, de mostrar que não é tudo isso. Ou às vezes tu tá em casa, deixa ele um pouquinho no quarto sozinho. Porque ele tem que entender que ele não vai estar sempre contigo. Porque tu tem que fazer as tuas coisas. Infelizmente, a gente não tem como passar 100% do tempo. Mas é muito importante, sim, quem dera. É muito importante, sim, a gente procurar um profissional e também a creche. Eu acho que é muito difícil esses cachorros têm essa síndrome tão grave a gente conseguir só com o adestrador. E às vezes só com a creche tu consegue, porque geralmente esses cachorros que têm ansiedade de separação, eles têm muita energia acumulada. Então isso relacionado com a ansiedade que gera esses comportamentos mais destrutivos. Então a creche ela ajuda muito nessa ansiedade, porque o animalzinho vai ter como se fosse um trabalho dele, entende? Porque a gente tem as nossas coisas pra fazer e o cachorro não. Então o cachorro tem que ter o que ele fazer também. Então a creche é muito importante nesse sentido, porque ele vai estar trabalhando a parte emocional dele, que ele vai estar distante de ti, mas tá tudo bem. E também vai estar gastando energia. Então no dia que ele for ficar sozinho, de repente ele não vai ter tanta energia assim. Então assim, se ele fosse ficar uivando 9 horas, ele vai uivar mais um pouco menos, entende? Vai diminuindo, né? Mas isso a gente tá falando, tá? A gente da parte inicial, tu identificou que ele tem essas características, a gente começa a trabalhar primeiro dentro de casa, tá? E já deu para perceber, né, a gente falando aqui, que isso não acontece somente com animais de raça ou sem raça. Isso pode acometer a qualquer animal, né? Qualquer tipo de cachorrinho, sendo de raça ou vira-lata, ele pode sim sofrer com essa síndrome, tá? E até mesmo o gato, né? Como tu tinha comentado antes, eu acabei não comentando, mas gato apresenta sim também essa ansiedade de separação, mas o gato ele demonstra isso de uma maneira muito diferente do que cachorro. Ele não vai ficar miando quando tu for embora, mas geralmente gato, ele baixa a atividade dele, ele fica ansioso pra tu voltar, mas ele geralmente ele fica esperando e quando tu volta ele vai miar pra ti, mas é geralmente em relação ao dono, ele vai demonstrar que ele sentiu a tua falta de uma maneira mais excessiva, porque sempre que a gente chega ele vem, ele te recepciona, mas quando tu fica muito tempo fora, tu vai ver que ele vai ficar se esfregando em ti, ele vai ficar miando mais, ele vai demonstrar... Ele pede colo. Ele pede colo. A minha gata, ela me puxa. Ela pega as unhazinhas e me puxa. Tipo, se eu não dou muita bola pra ela, me puxa. Ela quer ficar comigo, assim. Tu nota que ela sofreu naquele tempo, que ela não tava confortável, assim. Agora, então, ele demonstra de uma maneira bem diferente. Por que acaba se desenvolvendo assim? É porque a gente dá amor demais, é isso? É excesso de amor? Gente, sério, me confundi agora. Porque, na verdade, o que a gente faz? A gente mima, né? Sem querer, a gente acaba mimando, né? E...
vamos dizer assim, não é só nós, né? Por exemplo, Dandara, por um acaso, quando vocês colocam um cachorrinho ou um gato dentro do carro, por acaso vocês não vão lá e ficam, oi, fofinho, e me aperta e beija, não faz? Sim, a gente faz. É a melhor parte da profissão, né? Exatamente. Então, só que isso, apesar de tudo, né, não, isso não é uma crítica, tá, gente? Mas é o que a gente faz. Só que isso acaba prejudicando o animal, é isso? Eu não tô entendendo. Então, tudo tem um momento certo. Cães, todos os cães, eles fazem associação. Então, se tu deixa tudo à vontade, ele vai se governar em tudo. Essa perfeito. questão da ansiedade, ela começa... Tem cães que têm predisposição, né, doutora? Mas, assim, o jeito que a gente se comporta reflete no comportamento deles. Então, é muito importante que o dono, independente do que ele escolha, assim, chamar um adestrador, botar na creche, que ele tenha uma rotina dentro de casa com o animal. Ele tem que ensinar o animalzinho a parar, ficar, se afastar, que isso tu vai ver a que nível tá a ansiedade dele. Isso é um ótimo treinamento que geralmente os adestradores passam. Tu faz ele ficar quietinho, sentado, e vai te afastando aos pouquinhos. Em seguida tu volta, dá um biscoito e vai prolongando esse tempo que tu te afasta. Porque tem cachorrinhos que te seguem pela casa inteira. Tu tem que quebrar esses costumes dele. Como tu falou, a tua, se botar comida, ela vai brigar. Bem provável. Mas tem outras coisas que pode fazer. A preta tem cara de boazinha, mas pensa se tu pode mudar o teu ritual. ritual. Quando tu tá começando a pegar a chave, tu vai ali, brinca um pouquinho com ela, gasta uma energiazinha enquanto tu te arruma, que é pra dar uma cansadinha nela. Ela sentir aquele momento que tu tá te arrumando pra sair com uma coisa agradável. Sim. Então, tem maneiras. É tudo uma questão de associação, né? Na verdade, ela não pode associar a esses gestos de carinho que a gente faz como um gatilho para ela identificar que a gente tá saindo, né? Mas às vezes tu mandar assim, fica, e tu dá um petisquinho, tu... Assim, não, como tu tem que associar com coisa boa, sabe? Ou tu sai, tu deixa alguma coisinha pra ele brincar, pra ter alguma coisa. Mas o cachorro começa a associar só com coisa negativa quando tu tá saindo, ele provavelmente vai desenvolver, né? E querendo ou não, eles são muito apegados a gente também, né? A Simone tá comentando uma coisa que é o que também tá pegando lá em casa. A minha idosa, 10 anos, ela não gosta de brincar. Passear ela gosta, mas ela cansa bastante, tá igual a Zoé. Então, praticamente, a Zoé tem 12, tá? Então, assim, falando de idade, existe uma... percepção, vamos dizer assim, porque não existem estudos específicos, sei lá, né, de pesquisa tão grande aqui no Brasil com relação a isso, né? Sim. Fora eu sei que tem. Mas tem uma identificação específica com idade que está surgindo isso nos animais, nos cães? Assim, que eu noto, tá? Que esses comportamentos mais destrutivos é mais relacionado com animais mais novos, assim, animais de 6 meses, 10 meses, 1 ano, que ele tem muita energia pra gastar e mais ansiedade de separação. Então ele vai, a minha impressão é que ele demonstra isso de uma maneira mais destrutiva, que vai ser com teus sapatos, sofá, tudo que tem muito cheiro do dono, eles às vezes começam a destruir nesse sentido. E os cachorros com mais idade me parecem... Claro, pra mim, né, sem ser baseado em algum estudo, mas me parece que esse cachorro que uivam mais, que eles vão latir mais, ou que ficam nesse estado catatônico, que é um cachorro que não vai se mexer, não vai tomar água enquanto tu não voltar. Uma das características que eu identifiquei, tá, gente, que na verdade, eu fiz uma pesquisinha, né, antes da gente falar sobre o assunto, mas os animais que são adotados, eles têm uma tendência maior a apresentar essa questão da ansiedade da separação, é isso? Geralmente esses animais, eles passam por traumas, geralmente maiores, porque são animais que são abandonados, ou são animais que não, sabe, que eles acham que tu vai sair e que de repente não vai voltar. E tem animais também que, às vezes, por conviver muito tempo em canis, com muitos cachorros, tu ir pra casa, tu ficar dentro de casa só, às vezes tu e ele vai desenvolver um vínculo muito grande contigo. Então, às vezes, é por causa desse trauma ou por esse vínculo excessivo, né? Porque a gente nota que animais que são resgatados, assim, parece que eles demonstram uma gratidão e uma dependência muito maior, né? O Bacon, tudo bom, Bacon? Tudo Beijo, bem? Bacon. O Bacon tá botando assim, ó, que ele tem uma maninha, tá? Eles adotaram uma bulldog francesa recente, a Atena, vai fazer 8 meses. Ela tem 3 anos e meio e toda vez que ela tem uma oportunidade, ela tenta fugir. Eu dou muito carinho, mas se eu vacilar na rua com a guia, ela também foge. Eu acho que ela quer voltar para a antiga casa. Pode ser também uma questão de insegurança ainda, né? Por mais que ela está com 8 meses, isso aconteceu com a Preta, tá?
Na verdade, a Preta, logo que eu resgatei ela da rua, eu não tinha a intenção de adotá-la, né? Sim. Então ela se sentia muito insegura ainda porque ela não se sentia aceita ainda dentro de casa. Não tô dizendo que é o teu caso, tá, Bacon, e com a Atena. Mas no meu caso foi assim, e quando eu tive o gatilho de mudar a percepção dela com relação a está para adoção, não, pronto, não está, mas para adoção está comigo, ela automaticamente mudou o comportamento. Gente, eu não sei... Quem já me conhece sabe que eu falo muito sobre a questão da conexão animal, da parte espiritual. Eu acredito muito nisso. E eu tenho certeza que foi uma ligação muito forte que teve com relação a isso, eu e ela. Que quando eu disse pontualmente para ela, eu disse olhando para ela, eu disse: Preta, chega, agora tu é minha e tu tá na tua casa, não vou te doar, não vai ser mais doado pra ninguém, tu vai ficar comigo. No outro dia, ela não apresentou mais nada de tanta ansiedade que ela tinha. Nossa, ela era muito... Logo de início, ela era muito... Isso com 8 meses. Sim. Mas nesse caso aqui, essa questão dela estar querendo fugir, tu acredita que pode ser por estímulo de uma ansiedade? Pode ser. Porque às vezes pro cachorro o trauma de ter separado da família, por mais que a família tenha alguma coisa de maus tratos ou que não tratasse também. Ela era... ela era matriz, né? Bacon. Se não me engano, ela era matriz. Então, às vezes, o animalzinho relaciona como se fosse a casa dele. Então, assim, ele sente essa ansiedade. Foi um trauma ter sido separado. Então, às vezes, pro cachorro, ele relaciona isso. Então, é interessante sempre a gente, ou com o adestrador, ou tentar fazer aquele comportamento positivo, de reforço positivo, pro animalzinho pra passear, pra tu ir acostumando ele. E sempre, claro, com muito cuidado pra não conseguir fugir. Então, assim, vai reforçando com os passeios, com o petisco, vai contornando a situação. E claro que nesses casos o adestrador é muito importante, né? Porque pode ser também em função que ele tem o Bacon, e o Bacon já era da casa, né? Então o Bacon era o nenê, né? Tem então, cachorro assim, que não se adapta também, né? Pode ser uma questão de que, como ela era matriz e ele é macho, pode ser que tenha alguma relação com relação a isso. Tenta avaliar com relação a isso, Bacon, pode ser... Tá, porque pode ser que ela esteja com medo de ser forçada a fazer alguma coisa novamente, né? Claro. E se ela ficou isolada há muito tempo também, né? Que geralmente o cão de matriz, ele fica isolado num espaço pequeno, só reproduzindo. Então, de repente, ela não conhece o mundo ainda. E quando ela vai passear, é tudo muito diferente para ela. Perfeito. Então, Não tem que né? começar a passear em ruas mais tranquilas, levar coisas positivas. Eu lembrei de uma coisa, Bacon. Tu não é castrado ainda, né? Não pode ser isso? Claro, pode ser isso também. Que daí Porque o tá animalzinho trazendo estranho, ansiedade né? para ela. Sim. É importante a castração nessa questão de comportamento para os cachorros, é muito importante, né? A gente já vai falar de dicas, tá, Simone? Eu tô vendo aqui tuas perguntas, tá? Eu vi que você tá falando que ela tá uivando bastante e ela questionou agora com relação à bronca. A gente já vai falar sobre isso, tá? Antes eu quero ver só uma coisinha. Qual a melhor opção para fazer o tratamento da ansiedade de separação? A gente está falando de tratamento, não exatamente necessário a questão de uma administração de medicamento, tá? Eu sei que às vezes é necessário, né? A Jéssica vai falar aqui conosco. Mas eu tô falando assim, vamos tratar. Por quê? Porque ela realmente é uma síndrome, tá? É uma doença, vamos dizer assim, né? Tu pode me corrigir, tá? Por favor. Mas, quando eu tô falando assim de tratamento, é porque a gente também tem condições de fazer esse tratamento através da creche, né, Renata? Sim. Então, assim, qual é a melhor opção, sendo desde o início, ou o animal já está apresentando essa síndrome já de forma avançada? Claro. Qual é a melhor opção nesse momento, agora? O que a gente faz? Como, por exemplo, a Simone está falando que ela uiva muito, não sabe o que faz mais. Então, assim, o tratamento geralmente não tem uma coisa específica, tu vai fazer só aquilo e vai funcionar. Geralmente o tratamento é multifatorial. Então, assim, tu tem que identificar a causa, por que isso está acontecendo para tu conseguir ajudar o animalzinho. Então, assim, tem muitos casos que a creche funciona super bem, que nem esse caso que eu te comentei, que o animalzinho chegava a se mutilar, a gente ia entrar com medicação tarja preta de humanos, então tu imagina a consequência disso para um animal. Então é só com a creche ele já melhorou 90%. Que ótimo. Então,
pra esse cachorrinho funcionou muito bem a creche. Tem cachorros que tu passeando bastante antes de tu sair, tu cansando ele, ele já vai demonstrar uma melhora nesses sintomas. Tem cachorro que tu tendo o brinquedo, tendo esses brinquedinhos que soltam ração, já melhora também. Ou às vezes tu tentando não passar tanto tempo fora, às vezes é difícil, a gente sabe que às vezes tu tem a tua rotina, tu não tem como adaptar. Mas eu acho que a creche ela tem um papel fundamental nisso, porque o animalzinho tem tanto a questão de gastar energia, quanto a questão de socialização, porque a gente acaba humanizando muito os cachorros. E porque a gente também vê muitas... É humano, né? Que a gente faz, né? E a gente vê também muitas emoções humanas nos cachorros. Porque a ansiedade é uma questão muito... É a doença do século. Então, tu nota que na nossa rotina a gente vê isso nos cachorros também. Então, assim... essa questão tu tem que também dar pro animal a oportunidade dele se relacionar com outros cachorros. Então, às vezes tu pensa, mas ele tem outro cachorrinho que fica em casa com ele. Mas não é a mesma coisa de tu ter uma pessoa que tá interagindo com eles, que tá brincando, que tá jogando bolinha, que tá fazendo eles correr. Tem uma relação bem diferente. Então a creche ela é bem importante, sim, nesse sentido. Eu vejo que tem todos os cachorros que a gente nota. Até agora faz pouco tempo também. Teve um cachorrinho que foi resgatado com 6 meses. E ele tinha essa ansiedade de separação horrível, de latir muito, de fazer bagunça. Ele, assim, estragava toda a casa. E agora, indo na creche, a gente nota que ele já tá bem melhor, sabe? Ele tá ficando mais calmo, porque ele também não conseguia nem aceitar os comandos de sentar, porque ele era tão ansioso. E agora, aos poucos, claro que não vai ser nada do dia pra noite, porque esse comportamento também ele não surge do dia pra noite. Sim. Então, tu nota que ele vai se acalmando e tendo essa tranquilidade pra obedecer. Então, nos dias que ele fica em casa, ele sabe que não vai ser tudo aquilo. Que, de repente, amanhã ele vai na creche, que ele vai passear. Então, ele relaciona que ele não começa a criar novos hábitos, né? Ele começa a criar novos hábitos. Então, a cabeça dele fica funcionando de uma outra maneira também, né? Porque o cachorro, pra ele, vai passar todos os dias de segunda a sexta dentro de casa. Pra ele, é a pior coisa que pode acontecer, entende? Claro. Renata, me diz uma coisa. Quando o tutor já leva o cachorro para a creche, tá? E ele já tá nítido, vocês já identificaram que o animal está com síndrome da ansiedade de separação. Qual é a atitude principal de vocês naquele momento? Ele já entra para um grupo, por mais que vocês façam os testes, tudo que tu já comentou antes, né? Sim. Mas ele já entra para um grupo grande para ser trabalhado, ou vocês fazem algum trabalho para ele, por exemplo, tipo uma adaptação, um período de adaptação? A gente inicia com a adaptação, a gente vai colocando os cães aos pouquinhos e até para ver o temperamento, porque às vezes tem poucos... Agora, hoje em dia, a gente está sem nenhuma, já aconteceu de ter alguns cachorros que não se davam mesmo, não podia botar os dois juntos. Então, a gente vai fazendo aos poucos. E depois a gente vai trabalhando, porque um dos nossos colaboradores, ele é adestrador. Então, ele ajuda bastante, reforço positivo, faz todo um trabalho, para depois a gente conseguir botar em todo o grupo. É importante, né? E outra coisa também que a gente estava falando era das caminhadas. Você também faz dog walker? Nós não fazemos o dog walker. Mas tu percebe se o animal... Quando o tutor já te entrega, por exemplo, ele tem já a caminhada, ele já fica menos ansioso até dentro do carro? Com certeza. Eles já ajuda. Mais tranquilos, ajuda. Eles também relaxam, fazem as necessidades, então eles vêm mais calmos. Às vezes eles estão até ansiosos no carro porque eles não deu tempo de fazer o xixizinho na moita. Então a gente mesmo sempre procura dar uma passeadinha na volta ali, deixar eles bem à vontade, justamente para eles irem tranquilo, né? Eu ia comentar exatamente isso, que eu esqueci, mas tem cachorro que não para dentro do carro. Isso já é a questão da ansiedade também. Tem cachorro que fica latindo dentro do carro a viagem inteira, gente, né? Nós temos muitos clientes que o proprietário tem veículo e ele fica chocado quando ele vai com a gente, assim, porque alguns acompanham, me dá uma carona até em casa e a gente leva. Sim. Aí o dono diz assim, meu Deus do céu, como é que esse cachorro tá quieto dentro desse carro? O que vocês fazem? Eu disse, então, a gente tem um modo de trabalhar diferente para deixar eles confiantes, à vontade, que é uma função que é mais trabalhada na creche também, que é o que ajuda o cachorro. É deixar ele confiante, é deixar ele seguro. Então, as atividades lá dentro, elas são voltadas para isso. A socialização, ela proporciona isso para os cães, né? Muitos cães, matilha diferente, o exercício em si. Então, assim, geralmente, o que a gente nota? O cachorro vai para a creche 3 vezes na semana ou todos os dias, mas o sábado e o domingo ele passa em casa.
Então, geralmente, o primeiro dia da semana que o cachorro retorna para a creche, a segunda ou a terça, ele vem com toda a energia. Então, na segunda ou na terça, quando a gente pega eles, já é nosso. A gente dá uma voltinha, deixa fazer se acalmar, pra depois entrar no carro. Se tu tentar entrar direto, tu não bota cinto, tu não faz nada, ele te tira os pedaços, é um sucesso. Então tem toda essa preocupação. Daí sim, agora aí entendi, sim, aí já chega lá mais tranquilo, mais calmo, já né? gastou um pouquinho da energia, né? Mas ao longo da semana, depois de 2 dias de creche, eles já estão mais tranquilos, né? Se adapta à rotina, né? O cachorro é muito importante, essa questão de rotina. Ele saber que esse horário vai fazer tal coisa, a gente tem a rotina. E eles se habituam, né? A gente não percebe, mas eles se habituam. Eles sabem exatamente o dia que eles vão sair. Eles têm horário de alimentação, então tu vê quando tá chegando perto da alimentação, eles já estão agitados, eles já estão sabendo o que vai acontecer. A Zoé, ela chega até a me xingar. Se eu entendesse o que ela tava falando, tem certeza que ela me xingando. Porque ela me olha e dá uma latida fina. E eu, ok, já entendi que tu tá com fome. O Muffin é assim no horário do passeio. Se eu atraso, se eu acordo que nem domingo, vou acordar um pouquinho mais tarde. Não existe essa opção. Ele me acorda, ele pega a patinha, arranha, assim, e ele vai me chamando. E fica latindo, e ele quer, porque a rotina dele é aquele horário. Pra ele, não sabe que é domingo, que é segunda-feira, que é terça. Olha só. O Bacon, ele tava comentando, sim, que a Atena ficava dentro de um quadrado fechado, sem visão de nada. Realmente, como vocês falaram, acho que deve ser a ansiedade de conhecer o mundo. E ele também comentou que ele não tinha pensado naquilo que eu comentei, né? Na questão de o Bacon ser macho e ela fêmea. Sim. E ela era matriz, então, por mais que tenha amor dentro da casa, ela hoje tem um trauma, né? Ela está... um trauma muito exato. grande, né? Mas aqui agora vamos falar um pouquinho sobre a questão de alongar ainda a questão do tratamento. A gente já falou de algumas coisas que a gente pode fazer, né? Mas e no caso quando há necessidade de medicação, essa intervenção com medicação? A gente tem que fazer toda uma análise realmente das causas, o que está acontecendo. Se a gente não consegue mudar só com a questão do comportamento, tá? Porque tem casos que são, sim, muito graves. Tem casos que o animal se mutila. Tem várias medicações que a gente usa, né? São, a maioria, tarja preta, são bem... A gente tem que ter uma cautela muito grande para usar, até saber se o animalzinho tá saudável para receber essas medicações. Sim, tem que fazer daí todo exame de Porque, sangue, coração. A longo prazo elas podem ter alterações renais, hepáticas, então a gente tem que ter muito cuidado e só realmente usar em último caso, porque tem cachorros que a gente não consegue. Tem cachorro que ele passa o dia inteiro uivando e seria sim questão de dar medicação. Só que tem animalzinho que é mais velho, teve um caso que a gente atendeu que quando eu trabalhava em outra clínica, que o animalzinho passava às 10 horas que ele passava na rua, às 10 horas ele passava uivando. Então, assim, mas como ele tinha 12 anos e já tinha problema de fígado, a gente optou por deixar realmente numa creche o dia inteiro. Melhor? Muito melhor. E, claro, na creche ele ficava também muito agitado, porque essa síndrome, pra esse animalzinho, era bem grave, mas ele ficava bem agitado, mas a gente optou por não dar medicação por causa desse problema. Então, assim, a medicação, claro que a gente usa, mas tem que ser em último caso, e realmente fazendo uma análise de todas essas funções, e a gente tentar homeopatia, florais, a gente tentar creche, passeio, dog walker, reiki, tem acupuntura também pra cães, é muito legal o resultado, a gente nota bastante. Então, assim, eu acho que tentar tudo antes de dar medicação, assim. E os florais, gente, floral, tá? Floral é muito importante a gente falar sempre, eu sempre repito a mesma coisa, floral é questão de persistência, tá? Por quê? Porque o floral, ele vai primeiro levantar, aflorar ainda mais a questão da dor do animal, vamos dizer assim, ao ponto daí, na sequência, vai se trabalhando em paralelo, né, com outras terapias e atividades, como a creche, para ele poder ir baixando essa saciedade e aí tu vai obter esse resultado que tu deseja, tá? Mas no primeiro momento é capaz ele ficar mais ansioso ainda nesse primeiro momento porque vai estar trabalhando com aquilo dentro dele, né? Então o floral, assim, a persistência, calma que vai dar tudo certo, tá? Esse cachorro que eu te comentei que ele se mutilava, ele começou a creche e eu já indiquei, vamos entrar com essa medicação de floral e tudo mais. E começou e realmente ela notou uma melhora, assim, em questão de 2 semanas ele tava 80%, 70% melhor.
E daí, eu acho que deu uns 2 meses, e daí a farmacêutica, né, a veterinária que tava lidando com ele, com essa parte floral, pensou assim, vamos tirar, ver como é que ele fica. Questão de 2 semanas, o cachorro tava completamente diferente. Nossa. Porque ela falou assim, de repente só com a creche ele fica bem. Nossa, ela notou que ele tava uivando mais, mesmo quando ela tava dentro de casa pra pedir comida, ou pra pedir que ela realmente brincasse Chamar com atenção. ele. Então, assim, ela já notou questão muito rápido de já ter regredido, assim, esse caso dele. Então, acho que é bem importante, assim, e se a gente consegue com uma alternativa mais natural, com certeza é melhor. Porque pro animalzinho, que nem pra gente, né? A medicação a gente vai usar quando a gente realmente não tem alternativa. Claro, de Então, preferência que seja a última, né? eu E acredito com que- bronca. Adianta dar bronca, hein, Simone? Não, né? Não adianta adianta. dar bronca. Lamento, mas castigo não adianta. não adianta. Só É que o piora nesse cachorro, caso. ele não entende o que ele fez de Não errado. entende. Se tu for dar bronca, Isso só vai reforçar que tu tá dando atenção, né? Infelizmente, pro cachorro a atenção negativa ou positiva acaba É a sendo atenção. a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, assim, se tu vai chamar a atenção que seja nos primeiros segundos, porque o cachorro ele tem uma memória muito curta. Então, se ele destruiu a casa inteira no momento que tu tava fora e tu chegou, mas já fazia mais de 1 hora que ele já não tava mais destruindo, tu pode xingar, tu pode fazer o... Que ele nem vai saber vai o adiantar porquê. nada. Ele vai ficar com medo de ti. Mas ele não vai estar relacionando que o que ele fez errado é o motivo da bronca. Mas o medo de ti, essa tensão que ele tá tendo, é só isso que ele tá entendendo. Então, assim, a bronca, ela não é tão eficaz, assim. Se tu vê ele fazendo, tu dizer um não bem firme, tirar, ele realmente funciona. Ele tem que entender que ele não deve fazer aquilo. Mas se já faz horas, ele não entende. Sim. Então, pro cachorro é pior. Acredito que tem sim que ter a intervenção do adestrador, né? Sim. Para poder te dar dicas e técnicas eficientes Claro. que vão auxiliar exatamente no comportamento problemático do teu animal, né? Porque, por exemplo, para mim, bronca não adianta. Memória, eu acho que os gurias nunca têm. Porque ela me olha e já tá rindo de novo. É verdade. Às vezes tá dando bronca, ele tá abanando o rabinho, e tu, poxa, tu não tá entendendo. É mais ou menos Entende, isso. não é? É algo, né? O adestrador é bem importante nesse caso, porque cada caso é um caso. Então, assim, o meu cachorro, eu posso ter 2 cachorros da mesma ninhada, que nasceram juntos, tiveram o mesmo... Eles têm um comportamento diferente, eles têm personalidade diferente. Então, assim, o adestrador é muito importante nesse sentido. Ele avaliar todo o teu caso e ver o que vai ser melhor. E até pra ele te indicar pra uma veterinária que possa dar medicação. Assim, ele te dá certeza. A gente tentou todos os métodos que a gente tinha, não funcionou, a gente inicia com a medicação. Sim. Então, assim, essa questão de bronca é bem complicada. Tem gente que bate no animal, chama muito assim. Pro animal é só tortura, é só o medo que ele vai estar gerando. Ou às vezes até o reforço, querendo ou não, positivo. Negativo, mas ele às vezes não relaciona, tipo, não devo mais fazer isso. Ele relaciona, quando eu faço isso, ela vem e fica comigo. Exato. Então, pro cachorro, ele não, às vezes não para de fazer porque ele não tá entendendo. E os brinquedos, por exemplo, né? Lá em casa são 3, né? Então, brinquedo com comida sem chance, né? Então, quais os brinquedos mais adequados para serem trabalhados dentro de casa enquanto o tutor está ausente? Tem brinquedinho daquelas Cabo de cordas, guerra. assim, pra que seja mais interativo, que ele possa morder, porque tem cachorro que tem a mania de ficar mordendo muitas coisas. Os de nylon. Os de nylon é muito bom para morder. A Nina tem uma cenoura. Cenoura. É muito dela. bom esses, É que dela. ele fica roendo, porque a gente tem que tomar muito cuidado também. Os brinquedos que soltam pedaços grandes. Assim, esse é de nylon, tá, gente? O de nylon, ele não... Ele não vai soltar pedaço, então ele consegue ficar roendo por horas e não tem o risco de causar um corpo estranho, né? Porque tem brinquedo que ele tu deixa ele brincando, mas pode causar um problema 1000 vezes maior. Ontem mesmo, as meninas ganharam a box delas e tinha um brinquedo que era muito molinho. Sim, Durou quantos segundos na boca da Nina? não dura, né? Não dura. Quando eu vi, ela já tava assim, ó. E eu, Nina! E ela... Tava cheia de troços, metade, tudo é na boca já. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Quando a gente pensa, vou deixar esse brinquedinho pra ela brincar. Mas ela vai ter o dia inteiro pra destruir esse brinquedinho e engolir esses pedaços. Aí quando tu vai ver, ele vai estar com vômito, diarreia, pode ter um corpo estranho. Quando esse pedaço de brinquedo ele tranca no estômago. Eu tenho que cuidar até isso, né? Porque a preta, ela pode brincar com esses brinquedos fofos, né? Pequenininho, fofinho, molinho. A Nina, nem pensar. A Nina tem que ser osso duro de roer mesmo.
Infelizmente, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque a gente que trabalha na clínica, a gente vê muitos casos e acontece muito. Teve um caso que a gente acompanhou que a cadela comeu um brinquedinho, um dinossauro do filho da dona. Perigoso. Então, tu imagina, porque pra criança tudo bem, mas pro cachorro esse dinossauro não tinha condições. E tinha tampinha de caneta, tinha várias coisinhas. Às vezes o cachorro, ele começa a comer borrachinha de cabelo. E daí quando tu vai ver, tem um monte de borrachinha de cabelo que acaba trancando o intestino e tem que fazer cirurgia. Sim, é bem então, perigoso. O cachorro... Tem que ter muito cuidado que a gente tem dentro de casa, né, gente? Principalmente quando o cachorro ele tá realmente apresentando essa síndrome da ansiedade, Ansiedade de separação. Né? Mas enfim, ansiedade de separação. Qualquer coisa que tu possa achar que o animal pode roer, tira de perto, tira do alcance deles, porque realmente eles pegam. Esses dias eu encontrei alguma coisa lá que tinha deixado no chão sem querer. Tava a Nina roendo, né? E ela rói de tirar pedaço. Sim. A preta e a Zoya não, mas a Nina sim. Então eu comecei a ter cuidado com isso também. Caixa de papelão, pelo amor de Deus, papelão também é muito perigoso, Até né? mesmo o fio. Tem fio, às vezes tu deixa ligado na tomada, às vezes a gente deixa isso, a graças a Deus, ela televisão, nunca o carregador. E o cachorro come, tem cachorro que chega a ser eletrocutado, Gato, pede. gato, né? Gato também adora pede. fio. Complementando então, assim, um pouco, desculpa te cortar, vai lá. mas a maior dica para o proprietário que tem um cãozinho que está apresentando esses sintomas é justamente a rotina com o cachorro. Ótimo. Hora da alimentação, hora do passeio, hora da brincadeira, tudo antes de sair de casa. Porque daí ele sabe exatamente A o que gente vai sabe acontecer, que né? tem pessoas que saem muito cedo, mas tem que tentar fazer pelo menos o possível, assim, porque senão é perigoso mesmo. Tem cães que roem fio, como ela falou, tem cães que pulam nos móveis, derrubam as coisas, sobem em cima de mesa de vidro. Tem perigo nisso também. Tem, realmente. Então, né, tem que ficar de olho. E a parte mais importante, que eu já identifiquei, é, se possível, levar sim numa creche. Tem opções, né, Renata, de horários para eles irem, né? Não precisa ficar lá o dia inteiro. Tem condições de fazer pacotes, né? Sim, a gente tem pacotes. O horário, o turno integral, tu pode levar a qualquer horário. A gente não tem mais meio turno. Mas daí o cliente, por questão mais de latidos, porque todas as vezes que entra um cachorro, eles se agitam. Tem sim. agitação, a felicidade tá entrando, tá saindo. Sim. Então os latidos, e a gente tem bastante vizinhos na volta. Então a gente tentou mais fazer os horários até de manhã. Normalmente o pessoal chega até umas 10 horas da manhã. A gente inicia às 7h30 e daí vai até às 19 todos os dias. Todos os dias até às 19. Ótimo. Olha só, gente. Ótimas notícias, né? Ótimas dicas. E tem uma dica também que eu vi, que era de fazer pequenas saídas pro cachorro, aquelas que a gente já comentou, mas com ele também, né? Tipo, vai e volta. Sim. E deixa, e depois tu sai e volta, Sim. fazendo algumas coisas assim para ele entender que tanto ele quanto o tutor vão voltar para casa, né? Claro. Que lá é o encontro deles, né? Isso, o exercício tu pode fazer até para ficar mais fácil, não precisa sair da residência. Tu pode botar o cachorrinho dentro do teu quarto, ou de uma peça, né? Tu fecha a porta e aí tu presta atenção. E vai deixando um curto período de tempo. Tu tem que entrar antes que ele fique agitado. Ok. Tu não pode deixar ele ficar agitado. Aí, conforme o tempo ele vai acostumando com esse exercício, tu vai aumentando o tempo. Mas tu sempre tem que abrir a porta e recepcionar ele com uma coisa positiva antes dele ficar agitado, no caso. Sim, porque no momento que tu tá fazendo o treino e ele acaba ficando ansioso de novo, já perdeu esse treino. Dá um tempo, Exato. faz outras coisas em casa e começa de novo. Aí tu tem que observar quanto tempo, ou talvez até deixa a primeira vez ele se agitar, pra te ver quanto tempo ele ficou. Tempo ele aguenta. E aí tu começa a exercitar antes dele ficar agitado. A minha dá um segundo. Então começa com o treino do fica, que é mais fácil. Fica, vai te afastando. Ela fica. Não, tem que... É muito engraçado. Não, a Nina é um caso à parte, velho. Ela tem que ser estudada pela NASA. Mas começa a gastar. Tenta levar ela na creche 3 vezes por semana. Tu nota assim, ó, 90%. Eu tô realmente começando, olha, te juro. Porque às vezes tu pensa, mas eu fico em casa. Mas tu não tá gastando a energia dela. Porque tu tem que fazer tuas coisas, né? Tu não Mas fica eu saio com ela 3 vezes por dia. mas pro cachorro. Mas não é.
Mas como Tem eu cachorro, falei, se ele não- puder passar as 10 horas brincando, ele vai passar. É, a Nina e a Preta, A elas gente têm tem um tantos pique na pra- creche que eu fico chocada, porque às vezes eu fico cansada de ver eles brincando. Ah, eu eles fico pensando, tá, mas tu não aproveitam. cansa? Não, daí ele vai lá e brinca com um. Quando aquele um cansa, ele vai brincar com o outro. Mas ele não tá parando. E a gente vê, não é um nem dois. Então tu imagina, mas eu passei 3 vezes, tá? Mas na creche ele passa o dia inteiro brincando. Das 7 às 7. E guria, é incrível, eles brincam. E gostam, E a né? gente Eles chega lá gostam. pra buscar, pra ir embora pra casa e eles estão com o pique. Mas quando a gente pergunta pro dono, e aí, dormiu? Ah, comeu e Capotou, desmaiou. pior, eles dormem, capotam. Tem cachorro que é muito incrível. Tem uma Golden lá que é a coisa mais querida. O dono, né, ele tem muita segurança, que eu não indico. Mas ele abre o carro, chegando ali no estacionamento, ela já pega, ela mesmo bate na porta que ela quer entrar. E cada porta ela vai entrando e Vai ela tá batendo, vai abrindo, vai ansiosíssima pra ir pra entrando. creche. Tá em casa. E ela é super independente, né? Ela pega, já leva as coisinhas dela e já vai. Então, assim, a gente nota que os cachorros adoram mesmo a creche. Então, assim, pra eles é a diversão, é o trabalho deles ir lá brincar, sabe? É muito legal. E é engraçado que eles realmente identificam aquilo como aquilo é pra mim. Né? É Eles muito realmente incrível. gostam. Gente, aproveitem, busquem essas informações, ampliem mais o conhecimento com relação a isso, porque isso vai trazer saúde pro seu animal de estimação, tá? Então, gente, né? Estamos chegando ao fim de mais um programa. Falamos hoje sobre a ansiedade da separação do cachorro com o seu tutor, principalmente. Aliás, ele pode ter ansiedade de separação do irmão, do... Às vezes tem Dúvida, também. né? Tu Eu nota, sempre às sempre vezes. surjo com uma dúvida no final. Na hora de Não, vamos acabar. acabar. Mas às vezes sim, quando o animalzinho é realmente muito grudado, tu nota, se tu leva só um pra passear, quando chega, tu nota que ele sentiu a falta, que ele notou, assim, essa diferença. Às vezes quando fica internado, né, tu vê que o cachorrinho ficou deprimido quando o outro saiu. Então tu nota, assim, que eles sentem também, eles têm uma relação, eles acabam, claro, né, o cachorro... Acostumam, né? É a rotina Sim, deles. Eles se acostumam, eles têm um vínculo também muito grande. É entre porque tem eles. isso lá em casa também. Quando eu saio só com a Nina, tipo, hoje eu saí só com a Nina, né? Sim. Quando eu voltei, a Nina e a Preta se esfregavam. Ah, ela morrendo se de saudade. Aham. Só levou ela. Queria sair também, né? Simone, não te preocupa, tá? Porque a live vai ficar salva, tá? Na Confraria Pet. E depois, quem não conseguiu acompanhar o programa hoje, pode acompanhar através do nosso canal no YouTube, que é Confraria Pet, ou então no canal da rádio, tá? Que é no YouTube, tá? É Rádio Web EO, tá? E no Face também tá lá salvo também. Então tem várias opções para vocês assistirem, tá? Não se preocupem. Outro detalhe, então, gente. Com a colaboração dos tutores e dos profissionais envolvidos, é possível sim tratar a ansiedade da separação de forma tranquila e eficaz. Para isso, é importante adaptar os treinos de acordo com a rotina de cada um e também levar em conta a causa da síndrome, porque sempre pensando na possibilidade de contribuir para o bem-estar do animal, tá, gente? Porque isso realmente é uma doença e ela pode ser tratada, tá? Ela pode ser tão grave quanto a Jéssica comentou, ao ponto dele se Mutilar. E isso aqui, gente, é quando eles começam a lamber demais, tá? E daí depois eles começam a se morder, né? Tu percebe que até a cor do pelo muda, Claro, né? com certeza. Isso pode acontecer. Então, identifiquem essas características e procurem ajuda, tá? Não deixe de procurar ajuda. Bom, então tá, gente, estamos acabando, chegando ao fim, antes da nossa live cair, né? Porque senão ela vai cair rapidinho. Já tô aqui com segundos. Ah, já caiu? Então tá, caiu, gente, mas estamos aí. Não precisa salvar de novo, Jeff, pode deixar que já estamos acabando. Um beijo, até em seguidinho o Jeff tá assumindo aqui o programa com o Rock Made in Brasil, com música muito boa. Continue com a gente, tá bom? Beijo, brigadão. Obrigada. Tchau. Vou cair.